A mulher cananeia. Meus irmãos, minhas irmãs, falar da fé é falar de uma coisa boa. Falar desse tema fé é palpitante, né? É desejoso. Quem não gosta de ouvir falar sobre a fé? A gente não gosta de ouvir falar sobre a incredulidade. Mas sobre a fé, sempre é bom a gente ouvir. Mas existe uma fé que não é verdadeira. Mas a fé que nós pregamos, a fé que nós ensinamos, a fé que Deus ele deixou para nós, é a fé verdadeira. E essa fé, que é a fé verdadeira, ela é formada por um material que nós não conhecemos, que nós não sabemos, mas o que a gente pode entender é que ela não é formada pelos materiais que são formados os sonhos da nossa vida. Porque a fé verdadeira, ela tem uma ocupação, ela se ocupa de uma coisa, ela ocupa-se de Deus. Ela está ocupada com Deus. Então, fé é estar cheio de confiança e certeza em Deus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, mas estar com fé é estar cheio de confiança, esperança e certeza em Deus. Se a gente não tiver essa fé em Deus, nós, na verdade, não nos movimentaríamos. Por que você veio aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Porque você tem certeza, você tem fé, você tem confiança que Deus está aqui, não é? Você veio porque você veio com a certeza que Deus está no seu templo, que Deus está no seu santuário e que Ele está para receber a sua adoração, mas também responder às suas orações, não é? Então, é essa fé, essa certeza que nos movimenta e nos sai de casa aqui que a gente não vê nenhum objeto material para adorar. Aqui não tem uma imagem de escultura, aqui não tem uma fotografia que alguém diga assim, essa fotografia é de Jesus quando ele viveu sobre a terra. Não, porque nós adoramos ao Pai em espírito e em verdade, não é? Glória a Deus por isso. Então, nós estamos diante de um texto muito maravilhoso e que traz grandes ensinamentos para nós, para a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus, ele na verdade partiu, Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidom. Jesus, ele deixa Cafarnaum, rumo ao norte, não é? E vai para a região de Tiro e de Sidom. Estava em Cafarnaum, realizando a obra do Pai, e agora, cumprido o seu momento, a sua tarefa em Cafarnaum, que é um nome que significa aldeia de Naum, aldeia de consolação, após consolar as pessoas, ajudar as pessoas, ele segue agora para a região de Tiro e de Sidom. Tiro, uma cidade portuária, e Sidom também era outra cidade, não é? Então, naquela região, a Bíblia não diz, mas o extrabíblico diz que Sidom
era uma cidade de um povo que era idólatra, de um povo que gostava de adorar ídolos, que é o atual Líbano agora. Então, ele parte para aquela região. A Bíblia diz no versículo 22 o seguinte: E eis que uma mulher cananeia, que saída daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus vai chegando na região de Tiro e de Sidom, chega naquelas cidades ali, e a Bíblia diz que de repente aparece uma mãe. Uma mãe que não estava tranquila, uma mãe que não estava sossegada. Aparece uma mãe e essa mãe, ela estava desesperada. Ela estava desesperada, estava tão desesperada que estava já gritando. E ela aparece gritando, clamando, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Uma mãe em desespero. Glória a Deus. E eu sempre digo que a oração de uma mãe, ela alcança mais do que qualquer oração de qualquer outra pessoa. Porque a mãe é aquela que ficou com a criança 9 meses, não é? Ela tem a ligação maior com o filho e com a filha do que o próprio pai. É a mãe. E essa mãe, ela chega em desespero, não é? Ela morava por ali. E a Bíblia diz que ela era cananeia, que quer dizer, ela era uma mulher gentia, ela não era, não fazia parte dos judeus, ela não era judia, ela não era israelita. O escritor tem aquele cuidado de dizer que ela não era israelita, que ela não fazia parte do povo judeu, que ela era gentia, como nós somos brasileiros gentios, nós não somos judeus, nós não somos israelitas. E ela aparece clamando, ela aparece gritando e pedindo ajuda a Jesus. E isso é uma coisa muito importante que a gente perceba, que em todo o tempo, na história da humanidade, sempre houve mãe sofredora. Não é? Porque, às vezes, a gente pode ser tentado a pensar que nós somos os únicos que estamos sofrendo muito, que o nosso sofrimento é uma novidade. Não, mas sempre existiu mãe, pai, pessoas nesse mundo em grande aflição. E aquela mãe estava em grande aflição. E ela, com certeza, já tinha procurado outros recursos, outras maneiras, mas não tinha encontrado uma solução para a sua filha. Mas ela soube que Jesus estava chegando. E quando Jesus ele chega, as coisas começam a acontecer, não é? Você vê aí, ele só foi chegando, já aparece uma mulher gritando na rua, né? Não é? Ele só foi chegando, já aparece uma mulher gritando. O que é aquela mulher gritando ali? O que é que não? É Jesus que chegou. Já parou para pensar nisso? Então esse pessoal que não gosta de barulho, né? Não pode gostar da Assembleia de Deus.
Porque quando Jesus chega por aqui, o povo começa a fazer barulho. Não é assim ou não? É que a mulher lá chegou, Jesus chegou. E a mulher agora já começa a gritar. Se estava havendo tranquilidade naquela rua, calma, tudo parou. Vocês imaginam uma mulher, assim, agora mesmo aparecesse uma mulher nessa rua que fosse passando gritando? Você já parou para pensar que essas portas que estão fechadas e as donas de casa estão lá na cozinha, com certeza elas iam lá, venham na porta, na janela, muita gente ia botar a cabeça de fora para olhar que negócio é aquele, o que é que está acontecendo? Tem uma pessoa gritando ali, será que ela está morrendo? O que é que está havendo? Muita gente ia colocar a cabeça de fora da sua casa, não é? Então, por aí você pode entender, glória a Deus, que Jesus, onde ele chega, o ambiente é transformado, não é? Tem mudança. Tem mudança. Jesus chegou, tem mudança. Por isso que a gente não acredita nesse evangelho que não está transformando ninguém. É um bocado de pessoas aí, irmão, dizendo que Jesus chegou na minha vida, mas é na vaidade do mesmo jeito, entendeu? É vivendo do mesmo jeito, não tem transformação, não tem mudança. Então, essa mulher, ela aparece na trajetória de Jesus. No caminho onde Jesus ia, aparece essa mãe, gritando, desesperada, pedindo ajuda, pedindo socorro a Jesus. E a Bíblia diz, né, que quando Jesus, né, escuta essa mulher que vai se aproximando, gritando, essa mãe pedindo socorro, a Bíblia diz no versículo 23 que ele não lhe respondeu palavra. Ele não lhe respondeu palavra. Quantas vezes nós não enfrentamos isso? Quando Deus ele se cala diante das nossas orações. Quando Deus se cala diante do nosso clamor. Quando a gente fica assim pensando, Deus não está me ouvindo. Jesus ouviu, mas ficou calado. Toda oração ele escuta, não é? Então ele ouviu aquela mulher que vinha clamando e não lhe respondeu palavra. Aleluia! Glória a Deus! Não lhe respondeu palavra, não é? Jesus não disse uma só palavra em resposta ao grito, ao clamor, ao pedido daquela mãe que pedia ajuda a ele. E a Bíblia diz, Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então, é interessante que esse versículo 23 que diz, mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede a quem vem gritando atrás de nós. Então você veja, irmãs, veja, irmão, que isso é uma realidade que acontece. Às vezes a gente clama, a gente pede e Deus não nos responde nenhuma palavra. Mas aparece os irmãos da igreja, as irmãs da igreja, não é? Aqueles que vão e oram por nós e pedem, não é? Aleluia. A mulher falou, Deus não respondeu. Mas ali os discípulos, não é? A Bíblia diz que os discípulos, não é? Vão e intercedem a Jesus por aquela mãe. Como o pastor intercede por um problema, não é? Como você, a igreja intercede, como a gente acabou de orar
pediu pelo pastor Luiz Gonzaga, de Bananeira. Então os discípulos fizeram o mesmo. Foram e viram a mulher gritando, não é? Aquela coisa desesperada, e aquilo ali tocou o coração também dos discípulos. E os discípulos também oraram, porque eles falaram com Jesus. E orar é falar com Deus. Orar é falar com Jesus. E disse: Jesus, atende essa mulher, né? Despede para que ela venha gritando atrás de nós. Atende essa mulher. Então, quantos de nós aqui que estamos enfrentando lutas e dificuldades? Os discípulos intercederam pela mulher e disseram: faça algo por ela, Jesus. Ela está gritando, é uma mãe desesperada. Em outras palavras, ela tem razão de estar desesperada. É a filha que está endemoniada. Faça alguma coisa por ela. Alabaxanda, arabacai. Aleluia. Ela não estava só naquela oração. Ela tinha pessoas que estavam ajudando a ela. Glória ao nome do Senhor. Ela não estava só, assim como você não está só, como eu não estou só. Aleluia! Nós não estamos só. Sempre tem alguém que se compadece das nossas necessidades, né? Aleluia! Enquanto que a mulher fala, Jesus não dá resposta à oração daquela mulher. Mas para os seus discípulos, né, Jesus dá resposta. Para a mulher que pede misericórdia e ajuda, Jesus não deu nenhuma palavra sequer. Mas para os intercessores, os que intercederam por ela, Jesus deu uma palavra. Aleluia! Glória a Deus, né? Por isso, irmão, tem pessoas que quando estão enfrentando problemas, quer esconder da igreja, como se a igreja fosse formada somente de virgens loucas, não é? Não vou dizer para a igreja, porque depois vão começar a comentar, elas não sabem o quanto que elas perdem por isso aí. Porque na igreja tem as virgens prudentes. Aleluia! Não existe duas igrejas, só existe uma igreja. Aleluia! A que vai para o céu. Não tem duas igrejas dentro da igreja. A igreja é a igreja do Deus vivo. E ela está aqui entre nós. Agora tem uma mistura de quem não é igreja, não é assim? Mas veja quanto que a pessoa perde. Porque quando os discípulos tomaram conhecimento da situação daquela mulher, o que foi que aconteceu? Resolveram interceder. Quando eles viram a situação daquela mulher, porque meu problema é minha filha. Meu problema é a minha filha. Engraçado, porque quando os filhos da gente tem problema, é nosso, né? Ela se incluiu, ela não disse: tem misericórdia da minha filha, tem misericórdia de mim, né? Aleluia, tem misericórdia de mim. Anabaxandarabacai. Aleluia, porque uma mãe sofre mais do que a filha. Sofre mais do que um filho, a dor que ele estiver passando. Glória a Deus, aleluia. É tanto que lá no Calvário, foi como se Deus não aguentou nem ver Jesus naquele sofrimento. E Jesus disse: por que me desamparaste? Mas não foi, ali foi como se Deus não aguentasse ver tanto sofrimento ali, que ele tinha que passar. Então, a gente precisa entender, não é? Que para a mulher, para a mãe
Deus não lhe deu nenhuma resposta, mas para os intercessores, Jesus deu. Aí Jesus disse por que era que não ia atender a oração dela. Não disse para ela, mas disse para os intercessores. Porque a Bíblia diz, né? Que ele diz aqui, e ele respondeu e disse, no versículo 24, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele é organizado. Jesus sempre foi organizado. Deus é um Deus de propósito. Deus não trabalha sem propósito, entendeu? Deus trabalha com propósito. E quem serve a Deus tem que ter vida com propósito. Quem cuida da obra tem que criar com propósito. Aleluia! Nós estamos aqui pela manhã porque nós temos um propósito, não é? Aleluia! Propósito, propósito, irmão. Nós estamos dentro de um propósito, a santificação desta igreja. É um propósito. Aleluia. Aí Jesus, ele disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que quer dizer, eu fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Eu vim exclusivamente para os judeus. Aleluia. E ele estava falando sobre a primeira vinda dele. Eu vim exclusivamente para ajudar os judeus. Eu não vim para ajudar quem não é judeu. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Deus está entre nós aqui, não é? Aleluia. Eu acredito que aquela mãe, ela ouviu aquela resposta de Jesus. Ela estava ali. Ela ouviu a resposta que Jesus deu. Ela ouviu com certeza a resposta de Jesus. Ela clama, pede ajuda. Jesus não responde nada para ela, mas os discípulos falam com Jesus. E Jesus diz aos discípulos, por que não ia atender ela? Eu não vou atender a ela. Eu não vou atender a ela porque ela não é israelita. Ela não é judia, ela é gentia. E eu não vim para ela. Eu vim para ajudar o povo de Israel, os judeus. E depois que ela escuta aquela resposta de Jesus, a Bíblia diz que ela muda de atitude. Porque o texto diz aqui no versículo 25, então chegou ela e a adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Aleluia. Veja aí, ela chegou gritando logo para Jesus, não é? Jesus, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente demoniada. Jesus não respondeu. Aí Jesus disse aos discípulos, eu não respondo porque o meu negócio é com o povo de Israel. O meu negócio é com os judeus, o meu propósito é para os judeus. Ela escuta isso. Aí quando ela escuta isso, ela já resolve, na verdade, né? Ela mudar de atitude, glória a Deus. E ela já resolve parar de gritar. E ela já não grita. E a Bíblia diz que ela troca o grito pela adoração.
Anabaxandarabacaia. Versículo 25 diz: então chegou ela e adorou. Antes ela chegou e gritou. Antes ela chegou e pediu por ela. Antes ela chegou e ela não adorou, ela nem sequer pensou nisso. Ela foi logo direto ao assunto e disse: eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu quero que o Senhor tenha pena de mim. Chegou para Jesus e disse isso. Jesus não respondeu. Aí Jesus disse: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aquela mulher que era cananeia, ela não era judia, na verdade, de uma cidade, de uma região de pessoas idólatras, não é? Com certeza, ela quando viu aquilo, muitas coisas vieram ao pensamento dela. Inclusive, quando Jesus disse: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, então ela sabia que Israel era uma nação monoteísta que somente adorava o único Deus verdadeiro e não era idólatra, não adorava outro Deus, não é? E sabia que quando Jesus falou dizendo que vinha para, na verdade, as ovelhas perdidas de Israel, é porque Israel reconhecia Deus como o único Deus verdadeiro e Senhor e somente adorava a Ele. E ela sabia, ela com certeza ela conhecia, aleluia, a religião do povo de Israel, o compromisso que o israelita tinha de adorar a Deus em primeiro lugar e amar a Deus sobre todas as coisas. Sabia disso, aleluia, Anabassaia. Mas por que ele disse, aleluia? Por quê? Porque sabia que o israelita, o judeu, tem como prática adorar a Deus. Se você visitar Jerusalém hoje, fizer uma visita lá, você vai encontrar um muro das lamentações. O judeu que está lá, muitas vezes, assim, o tempo todinho assim, é somente adorando a Deus. Onde estão os adoradores aqui do Senhor? Alabaxanda, anabacanda, anabanabaxá. Aleluia, aleluia. É como se ela tivesse ficado pensando assim: bem, ele diz que é somente dos judeus. Eu sei por quê. Porque o judeu, ele adora a Deus independente de qualquer situação. Primeiro ele adora a Deus. Alabaxanda, alabacaia. Aleluia! Aleluia! Preste atenção que na oração modelo, Jesus disse: vocês orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aleluia, aleluia. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até aí, pode prestar atenção, a oração começa somente se dirigindo a Deus. Alabaxanda. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois é que entra a gente quando diz: o pão nosso de cada dia. Adore a Deus independente da sua situação. Aleluia. Oh, todo crente, irmão, que está esperando primeiro Deus resolver seus problemas para poder assumir um compromisso, vir para a igreja regularmente, não é? Trabalhar, está orando a oração sacerdotal, melhor dizendo, a oração modelo, está orando ao contrário. Em vez de começar a dizer: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, aleluia, está dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Aleluia. Se eu quero que Deus faça as coisas certas para mim, eu tenho que fazer certo para Ele. Aleluia, aleluia. E ela resolve mudar de atitude, não é? Em vez de gritar, resolve adorar. Ajoelhou-se diante dele. Aleluia, que coisa maravilhosa, né? Ajoelhou-se diante dele. Adorou a ele. Ajoelhou-se diante dele. Glória a Deus. Veja que a oração daquela mãe, Jesus respondeu não. Ele disse para os seus discípulos, né? Não. Atende a ela, Senhor, que ela vem gritando atrás de nós. E Jesus, eu não. Eu não. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vou atender. Está vendo aí que coisa? Mas o texto diz que ela muda de atitude e ela muda de postura. Que em vez de ela estar em pé gritando, ela resolve se ajoelhar e adorar. Aleluia! Adorou. Aqui não diz que ela se ajoelhou, mas em outras traduções dizem que ela adorou, ela se ajoelhou. Se ajoelhou e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Primeiro adorou. Aleluia. Aleluia. Primeiro adorou. Aleluia. Ajoelhou-se, adorou. Aleluia. 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 Amanaia sundarabacá. Quando ela resolve adorar, aí agora Jesus já resolve falar diretamente com ela. Jesus mandou pelos discípulos, quando ele disse aos discípulos, eu não. Falou nem com ela. Eles que dão, ó mulher cananeia, ele falou que não. Mas quando ela adorou a ele, depois que ela adorou a ele, aleluia, e humildemente disse, Senhor, socorre-me, aleluia. Aí ele respondeu a ela e disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Está vendo aí? Uma coisa que é muito importante a gente entender aqui, é que Jesus estava em silêncio com aquela mulher. Ele conversou com os discípulos, mas ele estava em silêncio com aquela mãe. Mas depois que ela adorou, ele respondeu. Então, o que a gente pode extrair deste acontecimento é que a adoração quebra o silêncio de Deus. Adore a Deus, irmão. Irmã, adore a Deus. Irmão, adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Que Deus vai quebrar o silêncio dele contigo. Aleluia. Deus não quer me ver. Deus não quer ver você preocupado. A gente preocupado unicamente com nossas dificuldades, com nossos problemas. Ele não quer.
Ele não quer que a gente chegue na presença dele apresentando primeiro nossas necessidades. Não é isso que ele quer. Ele quer que a gente chegue na presença dele em primeiro lugar adorando a ele. Kamansui temanaya shaya. Aleluia! Ele não quer que a igreja olhe para Deus como uma autoajuda, não é? Como a Bíblia, como um livro de autoajuda, não é assim? Que vai ter palavra de autoajuda, não. Ele quer que a gente chegue diante dele e olhe para ele como uma ajuda que vem do alto. Ajuda que vem do alto. Aleluia, aleluia. Glória ao nome do Senhor. A adoração quebra o silêncio de Deus. Alabaxaia. Se Deus não tem te dado resposta, adora, porque a adoração quebra o silêncio de Deus. A mulher cananeia adorou. E Jesus quebrou o silêncio. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Aleluia! Já parou para pensar nisso? Aleluia! Ela resolveu, ao adorar a Deus, ao adorar Jesus, não é? A ter uma atitude diferente, glória a Deus, não é? Porque enquanto gritava, Deus silenciava, mas quando adorou, Deus falou. Enquanto gritava, Deus não resolveu, mas quando adorou, Deus resolveu. Aleluia, 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 aleluia. E ele disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Por quê? Porque naquela época era considerado cão, cachorro, cachorrinho, quem não era judeu. O judeu era ovelha. Então, não fosse judeu, era considerado cão, cachorrinho. E a gente precisa pensar nisso aí. Porque Jesus respondeu à mulher. Mas eu quero dizer uma coisa, respeitando, Jesus disse: não posso dar o pão para a cachorra. Veja as maneiras que Deus tem de se dirigir a nós para testar a nossa fé. Glória a Deus. Para testar a nossa fé. Porque se uma pessoa disser que você é um cachorro, é uma cachorra, é mais provável que você diga assim: cachorro é você. É mais provável que você diga: cachorro é você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas a mulher aguentou, não é? Aquela ofensa. Chamar de cachorro e cachorra, era que os judeus chamavam, era uma ofensa, como até hoje é também na nossa cultura. Chamar uma pessoa de cachorro, cachorro é uma ofensa. Aí Jesus disse: não é bom, não fica certo, não está certo, pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos, não é? Testando a fé dela, não é assim? Mas ela disse assim: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aleluia. Sim, aleluia. E isso é uma coisa muito interessante, porque quando Jesus escutou isso aí, ele disse: ó mulher, grande é a tua fé.
Porque Jesus diz: grande é a tua fé. Porque ele notou que aquela mulher era uma mulher perseverante. Era uma mulher que, apesar de ter recebido não, mas ela continuou crendo, não é? Ela foi só mudando a maneira de agir. Ela foi só mudando as palavras da oração dela. E você também precisa mudar as palavras da sua oração. Ela recebeu não, e ela podia ter voltado, não, mas ela perseverou. Veja, glória ao nome do Senhor, que para ela conseguir mudar o pensamento de Jesus, ela teve que mudar as atitudes, os pensamentos dela também. Mas ela perseverou, e ela agora foi lá, e ela adorou. Glória ao nome do Senhor. Quando ela adora, ela quebra o silêncio de Jesus. Jesus nessa manhã está quebrando o silêncio na vida de alguém que está aqui. Jesus está quebrando o silêncio na vida de alguém que está acompanhando essa transmissão. Jesus está quebrando o silêncio. Ele, aleluia, Amassuita, está falando contigo. Aleluia, Amassuita. Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Aleluia, aleluia. Porque Jesus viu que a fé daquela mulher não era uma fé de papel, não era uma fé qualquer, mas era uma fé perseverante. Aleluia. E só tem fé perseverante quem tem uma grande fé. Perseverante, aleluia, aleluia. Porque a fé verdadeira, ela vence os obstáculos. Glória a Deus. Veja os obstáculos que aquela mulher teve que vencer, não é verdade? Ela teve que vencer o obstáculo do preconceito, da separação, da questão de raça. Ela teve que vencer esse preconceito, porque não tinha nem direito de se dirigir a Jesus como ela se dirigiu a Jesus, chamando de filho de Davi. Só quem podia chamar filho de Davi é quem era judeu. Ele não era, mas ela venceu. Se ele é filho de Davi, glória ao nome do Senhor. Eu não sou crente, mas ele é filho de Davi. Aleluia. Ali ela já vence a reprovação, aleluia. Ela vence o obstáculo, vence também, aleluia, aleluia, até o preconceito dos discípulos, porque os discípulos terminaram intercedendo por ela. Aleluia, anabaxaia. Quem tem fé em Deus aqui? Quem tem fé em Deus aqui? Quem tem fé em Deus aí? Quem tem fé em Deus que está do outro lado? Então quem tem fé tem perseverança. Vence os obstáculos. Aleluia. Jesus disse: grande é a tua fé. Por quê? Porque Jesus disse: eu não vou atender. E qualquer um de nós, se a gente orar a Deus e pedir uma coisa, e Deus disser assim: eu não vou atender, a gente arruma as malas e vai embora para casa e sai dizendo: ele disse que não ia atender. Aleluia. Abre a tua boca e dá glória, crente. Aleluia, 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 aleluia. Ela estava perseverando por uma causa justa. Ela estava perseverando por uma coisa que Jesus veio fazer no mundo, que foi libertar os homens do diabo, da condenação do inferno. Ela estava perseverando por uma coisa que Deus queria fazer. Deus quer libertar. Ele veio para libertar.
Ele é o libertador. Ramão, sui panabaxá. Aleluia. Aleluia. A fé vence os obstáculos. Aleluia. A fé vence as ofensas e transforma a ofensa em caminho para o sucesso. A fé vence a ofensa e transforma a ofensa em caminho para o sucesso. Abra a tua boca e dá glória ao nome de Jesus. Aleluia. Porque ela foi ofendida, não é verdade? Ela se sentiu maltratada, humilhada. Aleluia. Ela foi chamada de cachorra. Aleluia. Aleluia. Mas ela venceu aquela ofensa. Ela não se deixou levar pelaquela ofensa, não é verdade? Ela respondeu àquela ofensa com a fé. E você precisa também fazer o mesmo. Ofensa é ofensa pela fé. E transformou aquela ofensa no caminho para a vitória dela. Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque ela conseguiu ver nos cachorrinhos uma coisa boa. Aleluia. Já não vou pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas são os cachorrinhos que comem as migalhas da mão do seu Senhor. Aleluia. Camão, xandarabacandarabacandarabacandarabanabarabacaia. Aleluia, aleluia. É somente a fé que faz isso. Glória a Deus. Porque a Bíblia condena ladrão, não é verdade? A Bíblia condena ladrão. O ladrão que é ladrão, a Bíblia condena, a não ser que ele deixe de ser ladrão. Mas Deus pega essa palavra ladrão e diz: eu venho como ladrão. Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Porque o ladrão só vem buscar o que tem de mais precioso nas casas. Aleluia. Somente a fé daria uma resposta dessa que a mulher deu para Jesus. Sou cachorrinho, tudo bem, mas eu tenho direito às migalhas que caem da mão do Senhor. Ela sabia que para Jesus operar não precisava de muita coisa, não. Ela sabia que para Deus operar não precisa de muita coisa, não. Basta as migalhas mesmo, só uns pedacinhos mesmo. Diz só uma palavra e o meu criado sarará. Quer dizer, me dá só uma migalha e o meu problema será resolvido. Aleluia, aleluia. Amanaia sura bacanta rabaxá. Veja que a fé que é grande, ela é perseverante. A fé que é grande vence os obstáculos. A fé, ela vence a distância. Quem crê que a fé vence a distância? Aleluia. Arabaxanda, arabacanda, aramanabacaia. A fé vence a distância. Jesus disse, aleluia, para o centurião: eu irei e lhe darei saúde. Eu irei e lhe darei saúde. Estava distante, não é? Daquele rapaz. Mas ele disse: não precisa o senhor ir. Diz somente uma palavra.
e o meu criado sarará. Porque eu tenho soldados à minha ordem, eu digo, vai, um vai, vem, outro vem, fica aqui, outro fica. Diz somente uma palavra. A fé vence a distância. Receba essa palavra nessa manhã. Aleluia! Aí Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé. Aleluia. Toda pessoa, irmão, que tem uma fé pequena, ela desiste com facilidade de qualquer coisa. Até dos ideais dela. Ficou difícil, ela diz, não, está difícil demais. Às vezes não precisa nem ficar difícil demais. Basta não dar certo. Só a primeira vez, ela já não tenta a segunda. E pessoas assim, Deus não se agrada de pessoas assim. Porque a Bíblia diz, não é? Que a única coisa que agrada a Deus é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você desiste com facilidade dos seus ideais pessoais, você desiste com mais facilidade dos projetos de Deus para a sua vida. Qualquer coisinha na obra de Deus, você também vai dizer, é melhor deixar para lá. Vamos fazer isso não. Ó, se você é assim com você, porque alguém diz, eu não vou para a igreja porque eu não aguento usar essas máscaras. Mas se fosse para ir para o banco receber dinheiro, ele ia com capacete. Rapaz, só se for de capacete, tem que estar com a máscara e um capacete e essa viseira que inventaram ainda. Por que é que ele vai? Porque dinheiro tem valor para ele. É importante para ele. Aleluia. Então, a fé vence a distância. Vamos ficar em pé que a gente vai orar. Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé. Aleluia. Aleluia. Mulher, grande é a tua fé. O que fez Jesus classificar a fé daquela mulher grande foi porque ele viu naquela mulher perseverança, ele viu naquela mulher que os obstáculos não impediam ela de buscar a Deus, buscar a sua solução, não é? Nem também ela viu que a distância também não impede, não limita o poder de Deus. A distância não limita, não é? E não se deixou também levar pela ofensa, não é? Mas ela transformou o mal em bem. Quer dizer, Jesus disse, cachorro, mas o cachorro come também. Né? Do mesmo pãozinho que cai da mesa dos seus senhores. Aí o que aconteceu foi porque Jesus, como homem, ele ficou admirado com aquela resposta da mulher. Você já pensou uma pessoa conseguir admirar a Deus? Ó mulher grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Deus quer cumprir o desejo do teu coração. Deus quer cumprir o desejo do teu coração. Deus quer cumprir o desejo do teu coração. Mas você tem que fazer a sua parte. Aleluia.
Você tem que demonstrar fé nele, confiança nele. E a Bíblia diz: desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Nem levou nem a filha lá. Não levou nem a filha lá. Nem precisou que Jesus ir lá onde a menina estava. Aleluia! Gamansuíta manabaxaia. Creia que Deus é Deus de perto e é Deus de longe também. Você está aqui clamando a Ele e Ele vai lá em São Paulo, vai lá no Rio de Janeiro, vai em Brasília, vai em João Pessoa, vai em Campina Grande. Ele vai lá, a fé vence a distância. Camão, xarabá. Abre a tua boca e dá glória. Abre a tua boca e glorifica. Aleluia. Abre a tua boca e dá glória. Camanso barabaxá. Que é muito importante a gente observar que quando Jesus disse, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, não está certo? E ela disse, em outras palavras, sim, eu sou um cachorro mesmo. Quer dizer, ela mostra a sua indignidade diante de Deus. Que realmente ela não era digna de comer o pão, mas as migalhas ela podia. Amém? Nós somos salvos por causa dessas migalhas, irmão. Porque o pão foi para Israel. O pão foi para o judeu. Jesus foi crucificado lá em Israel. Jesus foi sepultado lá em Israel, não foi aqui. Aleluia, no Ocidente não, foi lá no Oriente. E as migalhas já fez essa coisa tão boa aqui, irmão. E escute o que eu vou dizer para você. Na Bíblia só tem duas pessoas que Jesus disse, grande é a tua fé. Foi o centurião de Cafarnaum e essa mulher. E todos eles dois não eram judeus. O centurião era gentil e a mulher cananeia também. Então eu digo, nós temos mais fé do que os judeus. Você sabia dessa? Nós temos mais fé do que os judeus. Porque os judeus, para poder crer, precisaram ver. E ainda terminaram rejeitando, muitos rejeitaram Jesus. Mas eles viram, foi eles quem viram o mar vermelho se abrir. Foi eles quem viram, não é verdade? Lázaro ressuscitar. Foi eles quem viram, né? Paralítico andar, cego ver. Eles viram tudo isso, não é verdade? Para poder crer e dizer, esse aí realmente é o Filho de Deus. Mas nós não vimos nada disso, mas nós cremos, nós cremos. Creia que Deus vai fazer a obra, creia, acredite, veja pela fé seu marido chegando aqui, sua família chegando aqui, veja, contemple pela fé, creia que você verá. A mulher cananeia precisou primeiro crer. Aí quando ela creu, Jesus disse, grande é a tua fé, a tua filha está curada. Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse momento. Recebe essa consagração no trono da tua graça. Nós estamos buscando avivamento, renovação para a igreja, Senhor. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor está respondendo oração nesse momento, que já faz anos que foram feitas, ó Pai, mas por causa da fé, por causa da adoração, o Senhor está respondendo oração.
respondendo a oração de perto e respondendo a oração de longe. Meu Pai querido, nos leve em paz em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Divino Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém.